Olá, olá, professor Júnior. Aqui é a Wélida de Tecnologia em Gestão Pública. Estou aqui para apresentar a escala de competências gerenciais para o setor público, uma escala resultante desse artigo dos autores Pablo Fernando Pessoa Freitas e Catarina Cecília Odélios. A disciplina de comportamento organizacional, disciplina do quinto semestre do nosso curso de Tecnologia em Gestão Pública. Nós iniciamos aqui falando sobre a contextualização, né? O artigo ele apresenta que a gestão de pessoas no setor público carece de instrumentos válidos conforme eles. E aí, o problema que eles identificaram, tomaram como base para sua pesquisa, foi que as ferramentas que existiam eram limitadas e não usavam o comportamento observável. O que seria isso? São conceitos claros, né? São assertivas claras que os líderes dos setores públicos, né, dos órgãos públicos, deveriam apresentar, onde é um verbo, objeto e situação. Mas a seguir eu vou dar o exemplo. Diante disso, o artigo ele vem com essa escala de competências gerenciais, esse é o resultado, e assim a ideia deles é propor essa solução para que seja possível diagnósticos e comparações interinstitucionais, que essa escala se torne um instrumento que pode ser usado em qualquer tipo de órgão, em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, porque são competências genéricas, né, digamos assim. E assim eles trazem como conceito que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que gestores públicos precisam desenvolver para liderar suas equipes com efetividade, alinhando o desempenho individual aos objetivos da instituição. E em destaque eles trazem um conceito que sintetiza, né, ali os modelos administrativos de gestores, né, ali eles fazem um histórico do modelo da administração, os quais nós já estudamos, mas de uma forma mais simples eu vou apresentar conforme Kim, 1998, conforme está sendo apresentado aqui na imagem. O modelo de Kim apresenta 4 valores concorrentes. Quando ele foca nas metas racionais, ele não tem como se focar nos processos internos, ele também não tem como focar nas relações humanas, ou ele tem uma características de sistemas mais abertos. O que eu posso dizer? Ou seja, o que eu posso dizer diante disso é que quando o foco é nas metas, na produtividade, na eficiência, ele não tem como focar, por exemplo, nas relações humanas, na flexibilidade, na dinâmica da equipe. Por quê? Porque o metas racionais, ele não vai querer saber se a pessoa dormiu, se não dormiu, se está sendo bem atendida, enfim. O que importa nas metas racionais são a eficiência e a produtividade. Já nas relações humanas, a coesão entre a equipe, o desenvolvimento ali da equipe é muito mais importante. E dessa forma, a gente também pode destacar que nos sistemas abertos, se o gestor tem o foco na inovação, na negociação, ele também não vai ter como estar se detalhando nas características desses outros valores, desses outros ambientes apresentados. A pesquisa se deu com 7 etapas. Na primeira, revisão bibliográfica, onde ele destaca esse modelo de Kim, acrescentando os conceitos de Moore. Na segunda etapa, eles conseguiram chegar a 38 itens que conceituam as competências gerenciais
no setor público, do setor público. Esses especialistas avaliaram, certo? E daí eles fizeram uma aplicação para verificar a compreensão, né? Foi ali uma aplicação piloto. Nessa foi a etapa que acrescentada pelos autores nas suas etapas. Na quarta etapa, então, eles partiram para a coleta principal, onde eles separaram ali, dentre a amostra de 1.376, 724 eram servidores no sentido mais amplo, que envolve as três esferas municipais, estaduais e federais, mais uma separada, uma amostra de 652 servidores para dos STF, né? O Superior Tribunal de Justiça. E aí eles obtiveram 25,5% de retorno, né, somente do STJ, onde foi caracterizado dentro da margem esperada. Aí, então, depois das coletas, das respostas, segue-se ali para análise das assertivas, das respostas, e essa análise fatorial exploratória, ela se deu com a ajuda de alguns aplicativos, e esse foi o resultado. A escala, ela se confirmou, vou falar dessa forma, se confirmou com 0,98, que seria como se fosse 98% de satisfação, de confirmação ali entre a coerência das assertivas apresentadas. Nesse momento aqui, foram extraídos 3 fatores. Esses 3 fatores eu vou citar mais à frente. Tem uma variância de 83,9%. Na sexta etapa, houve uma análise fatorial de confirmação, com 2 amostras diferenciadas, né, separadas, certo? E a sétima etapa, eles já vão avaliar ali através dos aplicativos, né, e análise dos dados, eles foram avaliar a credibilidade com base nessa variável alfa de Krobach, né, que é um conceito de avaliação de análise estatística, né, na qual deu maior que 0,7, que seria como se fosse 70%, né? E aí destaco que esse F1 aqui, F2 e F3 foi os índices alcançados para as características gerenciais de cada fator resultante da escala que eu vou apresentar a seguir. Notem que o fator 2 foram os gerentes, os líderes, né, ou gerentes públicos mais avaliados, que essas são as características que eles mais apresentam, fator 2, vou falar mais à frente. Fator 3, o menos frequente, e o fator, então, o 2 mais frequente e o 1 menos frequente. Vamos seguir para que a gente entenda quais são esses fatores. A escala final ficou de uma forma sintetizada com 29 itens. Para explicar um pouco mais sobre a questão da avaliação dos comportamentos, ela é uma escala onde o subordinado avalia seu líder, seu gestor, por meio da escala Likert, onde eles perguntam com qual frequência o seu chefe apresenta aquele comportamento, sendo que 1 seria para quando ele nunca usa, ou 5 para quando ele sempre ou frequentemente apresenta aquela característica. Essas são as sínteses das assertivas que não é nem assertivo, do comportamento que os seus gestores apresentam.
Lembrando que a maior frequência que os gestores que foram avaliados foi destacado aqui, voltados para a dimensão de relações humanas, que é as características que eles mais apresentam, ou seja, são essas aqui, ó, liderança. Vou colocar aqui em destaque, aqui está em verde, que foi o acréscimo para a escala que os autores dessa pesquisa apresentaram, que faltava ser avaliado a questão do interesse público, as características gerenciais voltadas ao interesse público. E isso era o que não era apresentado nas escalas gerenciais anteriores a esse artigo, que era mais voltado ao modelo de instituições privadas. Para finalizar, a gente apresenta aqui sobre as bases legais, a gente fala sobre a eficiência e a legalidade. E, para concluir, eu ressalto que essa escala apresentada, com esses 29 itens, eles confirmam ali a necessidade desses acréscimos do fator 3 sobre o interesse público, dessa forma garantindo que o artigo 37 da Constituição Federal seja ali considerado nas características gerenciais. Dessa forma, essa escala tem o objetivo de subsidiar o Programa de Desenvolvimento Nacional de Pessoas, no qual ele foi iniciado com o decreto 9.991 de 2019. Apresento aqui as referências bibliográficas, destacando que a maior parte delas citadas tanto no trabalho quanto a minha conferência foram na Constituição Federal e nos decretos que ocorreram, e a principal aqui no artigo deles, né? E dentro do artigo deles, eu peguei como base para dar uma olhada sobre Moore, sobre Pasquale, né? Que é a questão das metodologias, e aquela que é sobre Kim, sobre os conceitos. Sem mais, eu agradeço, e é isso. Meu trabalho se finaliza aqui, e eu desejo tudo de bom e estou disponível para qualquer dúvida e esclarecimento. Até mais.